Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedores. Vamos falar no vídeo de hoje, é claro, sobre a volta de Martim Benítez. Excelente notícia do dia. Martim Benítez vai retornar para o Vasco da Gama, vai jogar até o final do Campeonato Brasileiro e quem sabe em definitivo pelo Vascão. Vamos explicar tudo, falar também sobre Levenciano, que entrou com o recurso ontem. Ele, Roberto Monteiro e um partido político também está envolvido aí agora nesse recurso para tentar colocar Levenciano de volta à presidência do Vasco. Vamos falar sobre tudo, falar sobre Vanderlei, a volta de competitividade do Vasco da Gama, elogiado até mesmo por times rivais. Então, rapaziada, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o meu, com o seu, com o nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para me ajudar, se inscrevendo, ativando o seu sininho de notificação e também deixando o seu like. Seu like é importantíssimo, pois como eu sempre falo, se você deixar o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros torcedores. Então vamos deixar essa massa, essa torcida vascaína toda informada, me dando essa moral, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, trazer a notícia do Vasco para vocês, torcedores, e começar falando aqui sobre Ricardo Graça. Acho que muitos torcedores estranharam ontem, antes da partida, né? Ricardo Graça estava para ser o titular e começou a partida com o Wesley ao lado de Leandro Castan na zaga. Mas o que aconteceu? O Ricardo Graça teve uma crise de apendicite e teve que voltar para o Rio de Janeiro às pressas. Veio para o Rio na noite de ontem, fez uma cirurgia, operou, está já de repouso, já está tudo bem com o jogador, está recuperado, porém vai ficar meses aí fora dos gramados, um desfalque importante para o Vasco, que na era Luxemburgo, né, nesse retorno de Luxemburgo, ia ser o titular absoluto da zaga ao lado de Leandro Castan. Então agora vai desfalcar o Vasco ao longo de algumas rodadas e vai de Luxemburgo ver quem vai colocar no lugar dele. Tem o Wesley, Marcelo Alves, Miranda. Vamos ver qual será a opção do professor, mas Ricardo Graça um desfalque importantíssimo que não vai poder atuar pelo menos no mínimo aí um mês com as camisas do nosso Gigante da Colina. E vamos seguir, vamos falar de Vasco, falar sobre ontem, uma grande atuação do Vasco, né? Uma mudança que a gente viu no jogo, realmente um Vasco melhor, um Vasco mais aguerrido, um Vasco buscando o resultado, diferente desses 15 jogos aí passados e desses jogos que Ricardo Sapinto passou no comando do Vasco da Gama. E aí, ontem mesmo, né, o dirigente do Atlético Goianiense, inclusive, fez um grande elogio ao Vasco, fez um grande elogio à equipe do Vasco e a Vanderlei Luxemburgo. Ele falou assim: o Vasco melhorou muito, sou fã do Luxemburgo, rotulam como ultrapassado, mas tirou muito desse time. Vi jogadores do Vasco jogando o que não haviam jogado até agora. Então aí pessoas do rival, pessoas de outro time já viram a melhora do nosso Gigante da Colina e eu tenho uma notícia: o Vasco vai causar medo. O Vasco não estava causando medo nenhum nesse campeonato. Os times jogavam contra o Vasco já sabendo que ia ganhar, já sabendo que iam adquirir um resultado positivo e agora a história é outra. Agora o Vascão vai para ganhar, um Vasco mais aguerrido, um Vasco mais decisivo. Infelizmente ontem, né, até mesmo pessoas da comissão técnica viram que o segundo tempo o Vasco teve uma falha, deu uma caída, porém temos uma notícia aí que a comissão técnica do Vasco, né, que veio com o Luxemburgo, reparou um aumento de percentual de gordura muito grande, um percentual de gordura dos jogadores estava muito acima daquilo que é o desejado. E por isso é esse condicionamento físico muito abaixo do esperado na equipe do Vasco, e por isso que no segundo tempo a equipe do Vasco morreu. A equipe do Vasco não conseguiu jogar o que jogou no primeiro tempo, mas o próprio Vanderlei, a própria comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo falou que está resolvendo isso, já obteve uma grande melhora nesses poucos dias que eles estiveram à frente do Vasco, e sem dúvida nenhuma isso vai melhorar com o Vanderlei à frente da equipe. Temos aí notícias que o time já treinou na parte da manhã em Goiânia, já passou foto, treinou no CT do Atlético Goianiense, fazendo um trabalho de regeneração, vai voltar para o Rio hoje à tarde e agora treinar amanhã para já avisando o Botafogo no domingo.
Então realmente o próprio Vanderlei falou que vai ser treinos leves, nada pesado, para descansar a equipe, né? E um treino pesado mesmo só na próxima semana, que aí o jogo tem a semana toda para treinar e o jogo só no final de semana. Esses treinos, pelo menos de hoje e de amanhã, mais leves, visando apenas um retorno físico, né? Fazer ali uma avaliação mais leve, mais calma com os jogadores, visando o jogo de domingo contra o Botafogo, um jogo importantíssimo, que aí sai de vez dessa zona da confusão. E vamos agora, é claro, falar da justiça. Vamos falar de Levenciano, tudo que rolou. Levenciano entrou novamente com o recurso para tentar cancelar aí as eleições do dia 14, né? Volto a repetir, dificilmente, quase impossível que as eleições do dia 7 voltem a ser oficializadas, voltem a ser tidas como legais. Isso provavelmente não vai acontecer, está fora de cogitação. Então a única opção para que Levenciano seja considerado o novo presidente do Vasco é cancelar as eleições do dia 14 e chamar, né, e organizar um novo pleito no Vasco da Gama, uma nova eleição. E aí Leven entrou com recurso ontem na parte da noite, um novo recurso aí com 4 pontos principais, sendo 3 desses 4 pontos. O principal argumento dele aí é com relação a Mussa. Mussa foi a pessoa ali que organizou as eleições, né? Mussa chamou ali, organizou a data, definiu a data que seriam as eleições, no caso dia 14, e Mussa também contratou a empresa que iria fazer as eleições. E 2 desses 3 pontos que eu vou falar para vocês está aí. O Mussa, como presidente da Assembleia Geral, não tem o direito, segundo o Estatuto do Vasco, em organizar uma eleição definindo qual seria a empresa que iria fazê-la. Ou seja, o Mussa não tem esse poder de chamar, de convocar, de definir a empresa que iria fazer as eleições. No caso que acho que ele escolheu foi a Eleja Online. O Mussa não tem esse poder, não tem esse direito. E isso foi um dos argumentos aí que Levenciano levantou para cancelar o pleito do dia 14. Outro argumento seria a definição das datas, que também foi feita por Fausto Mussa. Mussa não tem esse poder, não tem esse direito de definir as datas das eleições. Por esse motivo, esse argumento também Leven levantou ali no recurso que entrou em ação na justiça. E mais um desses 4 recursos foi a pandemia. Um dos argumentos de Jorge Salgado para cancelar as eleições dia 7 teria sido a pandemia. Mas o argumento aí que Levenciano entrou para tentar desargumentar o argumento de Jorge Salgado, eu sei que é realmente muito doido tudo o que está acontecendo, mas foi o seguinte: Jorge Salgado não teria argumento para cancelar as eleições dia 7 por conta da pandemia, porque elas já teriam acontecido. Então não ia adiantar nada Jorge Salgado entrar com o argumento que levantou para cair as eleições dia 7 com relação à pandemia, se elas já aconteceram. O argumento com relação à pandemia teria que ser antes do acontecimento das eleições. E por esse motivo aí também foi mais um ponto de Levenciano para tentar um novo recurso, tentar fazer com que as eleições aí de dia 14 sejam invalidadas e fazer agora, quem sabe, um novo pleito no Vasco da Gama. Ele aí entrou com recurso, porém nada, a gente não vai ver nenhum julgamento nos próximos dias. Realmente, para julgamento, o recurso já está lá no Tribunal de Justiça, mas para julgamento só a partir do dia 20 de janeiro, quando os advogados voltam também do seu recesso judiciário. Porém, já está no TJ. Quem irá julgar esse aí argumento, esse recurso de Levenciano, vão ser os 3 mesmos desembargadores que julgaram lá as eleições dia 7 e deram a vitória a Jorge Salgado. Muitas coisas ainda podem acontecer nas eleições e não foi somente Levenciano que entrou com recurso. Roberto Monteiro também entrou e um partido aí político também está envolvido nisso. E eu vou dar a minha opinião, eu já falei para vocês, gostaria de que Levenciano fosse o presidente do Vasco, mas quando envolve política eu não vou ser imparcial nisso. Se eu tanto bati, tanto reclamei em Jorge Salgado por ter o seu vice-presidente, Carlos Roberto Osório, vou fazer a mesma coisa com o Levenciano, vou reclamar, porque não é para partido político, ainda mais com o apoio de Levenciano estar sendo envolvido na política do Vasco da Gama, algo fora de argumentação para mim, algo que não tem meu apoio nenhum. Levenciano quer entrar com uma ação, Roberto Monteiro quer entrar com uma ação e entrou, e segunda-feira aí ele disse que vai explicar com mais detalhes o que ele falou, porém, um partido político entrar com uma ação no Vasco é algo que está totalmente fora de cogitação para mim. Não entendi, não compreendi, não concordo.
um partido político envolvido, mas ele entrou ali dizendo os mesmos argumentos de Levinciano e também comprovando isso através de print da indignação dos torcedores vascaínos com todo o golpe que aconteceu, né, com todo o problema, com toda a judicialização das eleições e com o Jorge Salgado ter ganhado tudo, mesmo com tanta contradição. Esse seria um dos argumentos desse partido político que está envolvido e também entrou com recurso no Supremo Tribunal de Justiça contra as eleições dia 14. Ou seja, resumindo tudo, Levinciano entrou com recurso ontem à noite, Roberto Monteiro entrou com recurso e vai dar mais detalhes aí nessa próxima segunda, e um partido político também entrou com recurso, ou seja, 3 recursos no Supremo Tribunal de Justiça e também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muitas coisas ainda vão acontecer nas eleições do Vasco, então o Jorge Salgado se prepare, Levinciano se prepare e principalmente o torcedor se prepare, porque pode sim ter reviravolta nas eleições. E falando agora sobre Martim Benítez, o assunto do dia é Martim Benítez, o grande jogador do Vasco nessa temporada, um dos principais jogadores que realmente deu um golpe, causou um grande medo no coração dos torcedores vascaínos e deu um golpe no coração dos torcedores vascaínos, né? A gente que tá falando tanto de golpe, tanta coisa acontecendo no Vasco, a gente fica até com isso na mente. E realmente Martim Benítez fez isso com o Vasco, colocou ali uma grande tristeza no coração dos torcedores quando ele retornou à Argentina, porém tudo mudou. Tudo que realmente a gente havia pensado era blefe. O Independente não tinha ninguém que gostaria de chegar com dinheiro para a compra de Martim Benítez, e por conta disso, e também por conta da volta, do grande sentimento que Martim Benítez tem pelo Vasco e pela vontade dele retornar ao Vasco da Gama, Martim Benítez está retornando ao Vasco. Foi fechado aí entre Vasco e Independente um contrato que Martim Benítez vai ficar até julho, mais 6 meses no Vasco da Gama, treinando com o elenco, tudo certinho. Vai permanecer no Vasco, porém, na cláusula lá do contrato tem algumas especificações, tem alguns argumentos que podem ali acontecer de Martim Benítez não ficar até o final desses 6 meses. O que acontece? Qualquer proposta feita por qualquer outro clube, né? Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, que queiram envolver, que queira comprar Martim Benítez, o Vasco tem que liberar na hora. Independente se a proposta chegar em 10 dias, em 20 dias, em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses, o Vasco tem que liberar na hora. Se não quiser liberar, tem que cobrir essa oferta, tem que igualar essa oferta para ter Martim Benítez. E esses 6 meses aí de Martim Benítez no Vasco tem a obrigação de compra no final do contrato. São 6 meses e se o Vasco quiser permanecer com o jogador, tem que comprar 22 milhões de reais. Esse é o ponto do Independente com Martim Benítez. Porém, ele vem para o Vasco, o Independente vai cobrar 250 mil para Martim Benítez estar no Vasco, o Vasco vai pagar 250 mil dólares por Martim Benítez, algo mais ou menos girando em torno de 1,3 milhões de reais. Então, o Vasco pagou, não comprou, mas pagou 1,3 milhões de reais para ter Martim Benítez até julho desse ano. Na minha opinião, um grande trabalho, tem que ser reconhecido, um trabalho em conjunto de Alexandre Pássaro com Vanderlei Luxemburgo. A gente já falei para vocês, quero o Levinciano, mas vou reconhecer um bom trabalho e foi aí um excelente trabalho do Alexandre Pássaro, o primeiro trabalho dele à frente como diretor executivo do Vasco e já fazendo um bom trabalho. A gente tem que ser torcedor, tem que reconhecer um grande jogador de volta ao Vasco e tenho certeza que nas mãos do Vanderlei Luxemburgo ele vai render muito mais. Então, muito feliz com essa notícia, um Vasco bom, um Vasco ontem, né, já surpreendeu os torcedores com um grande partido, uma grande atuação de todos os jogadores. Agora com a volta de Martim Benítez, ele deve voltar para o Vasco no domingo, ainda não vai atuar contra o Botafogo, não pode atuar, até mesmo por questões físicas não vai atuar contra o Botafogo, mas já contra o Coritiba, sem ser nesse final de semana, no outro, pode sim estar apto a jogar. Faltam apenas ali algumas cláusulas e assinar o contrato para ele regressar ao Brasil, até domingo chegar, ele já ter essa próxima semana de treino com o Vanderlei Luxemburgo e já estrear novamente contra o Coritiba. Que felicidade, que tudo dê certo, coisas novas, coisas boas com o nosso gigante da colina, e agora é esperar também com o Levinciano o que vai acontecer, reviravolta nas eleições, reviravolta no caso Benítez, muitas novidades para você, torcedor. E se você curtiu esse vídeo, eu vou te pedir para você deixar nos seus comentários as suas opiniões com relação à volta de Benítez, com relação a essa política do Vasco, com relação a tudo que está acontecendo com o nosso gigante da colina. Eu também vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.